Agoma Ile, Agoia Oxum, Agoma Ile, Agoma Ile, Mamãe Oxum, Agoma Ile, Agoma Ile, Agoia Oxum, Agoma Ter fé no candomblé é você entender o mistério que o candomblé representa. É você, na verdade, não é nem entender, é você aceitar o mistério que o candomblé representa, porque ele traz toda a força de nossa ancestralidade através do axé, através dos orixás. Para o candomblé, a fé, ela nasce nas senzalas, né? A perspectiva da libertação é que faz com que os africanos se organizassem dentro das senzalas para lutarem pela libertação, acima de tudo. Então, para a gente ter fé é tudo na vida. É a única coisa que os nossos ancestrais tiveram quando vieram na condição de escravizado para a diáspora, foi fé em si mesmo e fé na divindade que eles nutriam dentro de si e na natureza. Eu acho importante hoje o movimento que se faz resgatando os seus heróis e as suas heroínas. Mexigã, para mim, é isso. Foi uma heroína que foi invisibilizada por ser uma mulher negra, por lutar contra a escravidão, por estar numa região de coronelismo e uma região também escravocrata. Axé acredita que essas matas virgens representam o orixá Oxóssi. Acredita que as águas doces representam Mãe Oxum. Acredita que o fogo representa Xangô, os raios e trovões representam Oiá. É cultuar os elementos da natureza, trabalhando as pessoas, o humano, porque Olorum, que é a força maior, que é Deus, botou os elementos da natureza mais perto do humano para que ele tenha com que se agarrar. Sou neta de Susana Miranda, filha de Raimunda Miranda e mãe de Beatriz e Laisa Miranda. É assim que eu gosto de me ver, né? Dentro, cercada por essas mulheres. Fui criada numa família de mulheres. Minha avó teve 6 filhas e um filho. A minha mãe tem 4 filhas e 3 filhos. Então, assim, nós somos maioria e é a força desse feminino que me forma. Então, sim, eu sempre vi Oxum na minha vida. Eu não nasci dentro do axé. O axé veio depois. E através de Fadori, que é um ogã do Ijexá, e que me apresenta ao meu babalorixá, que é o professor Rui Povas, e que pra gente é a Jaladeré. E o meu axé é acordado nas mãos deles. A partir daí, eu passo por um processo de iniciação de Iaô até chegar aqui. Hoje eu sou uma outra mulher depois que eu entrei no candomblé. O candomblé, ele me resgata, ele me tira da escuridão em que eu vivia quando eu não era do candomblé, né? Porque conhecer a sua história é dizer para você mesma que você tem a força, tem a sabedoria e tem condições de lutar contra todo tipo de opressão. Na verdade, eu não posso andar com fio de conta na rua, porque a violência do olhar me violenta. Diz que eu estou numa condição de não lugar. Para a Mãe África, não existe essa separação de cor, porque a Mãe África é a mãe de todos nós.
olhe ele, minha senhora. Olhe ele, minha senhora. Todos os orixás, eles são importantes para o candomblé, né? Mas Oxum, e aí eu vou falar bem no lugar que eu ocupo hoje, dentro da minha ancestralidade, que é estar numa nação Ijexá. Oxum pra gente é tudo. Oxum é essa guerreira, é essa realeza, é essa rainha, é a que sustenta os seus filhos, mantém os filhos em pé. Então é o que é da fertilidade, é a da caça, né? A caça no rio. Então assim, eu vejo Oxum como, por ser de água doce, sem água a gente não sobrevive, né? E sempre que eu tô vivendo muita dor, é pro útero de Oxum que eu volto. É pra tranquilidade desse útero, que não é um útero, pra mim não é um útero oval, porque é rio, né? Eu penso nessa imagem do rio, mas é um rio em que cabe, que eu mergulho, que eu fico imersa. Então, eu sempre volto ao útero de Oxum quando o rio transborda o meu olhar, né? Eu busco o feminino nas iabás, nas próprias orixás. Ai, ai, Oxum, ela é mina de carodo, ela é mina de carodo. Ser mãe é você acreditar na força do feminino, é você ter cuidado com o outro, mesmo você não tendo gerado esses filhos e filhas que o universo lhe dá através da força dos orixás. É você entender, é você ouvir o outro, é você buscar conhecimentos da natureza, do universo, do que Deus lhe põe no seu caminho, do que Deus lhe dá na sua vida, para você ajudar o outro a viver e viver bem perto do outro. É uma maternidade de liberdade, de deixar o filho livre, de orientar, mostrar o caminho, mas deixar que ele siga a sua própria trajetória. Então, para mim, é essa maternidade que me forma e que eu acredito. É saber a importância que tem essa força, essa energia feminina, é saber ser carinhosa, é saber ser, sobretudo, cuidadosa com os filhos que ela põe no seu caminho. Toda vez que eu olho para o espelho da água na fonte de Oxum, eu não vejo, Oxum só me mostra eu mesma, ou seja, só eu posso fazer a transformação que eu desejo para a sociedade. Isso é sabedoria, e isso a gente só adquire ouvindo os mais velhos, ouvindo principalmente as mulheres mais velhas. Filha querida do meu coração, eu trago minha bênção e esta canção. O alimento que lhe dou é o seu alto amor e aceitação do seu valor. Olha no meu espelho e veja a sua beleza. Hoje eu vou contar para vocês uma história sobre Mamãe Oxum. Mamãe Oxum, Senhora das Águas Doces, das Flores Perfumadas,
que traz toda a prosperidade, fertilidade e riqueza para o seu povo, para a sua terra e para todos aqueles que acreditam e sabem da importância da sua fé. Vocês já ouviram falar em Vó Mexigã? Já ouviu falar em Vó Mexigã? Você já ouviu falar em Vó Mexigã? Alguém aqui conhece essa história? Ela era sacerdotisa de Oxum, cabeça de Oxum, e ensinou seus descendentes o culto a Oxum na nação Ijexá. Trouxeram ela através de navios negreiros. E assim eles vieram da Nigéria até o Brasil, até Ilhéus, até o Engenho de Santana, que pertencia a Nensá, terceiro governador do Brasil. Depois de uma história muito longa, ela conseguiu se libertar, foi para o interior da mata de Camacan, onde se tornou uma líder, fundando a comunidade que nós hoje chamaríamos de Quilombo. Ela é quem traz a nação Ijexá para nós do Ilê-Axé Odé, Omopondá Alade, através do Ilê-Axé Ijexá Orixá Olufon. Oxum e Mexigã, elas são essa metáfora, né? Essa figura, essa imagem, essa paisagem de brecha, que é possível, assim, nas trincheiras, nas brechas, na rachadura que a gente faz das rochas, construir um mundo de todos. Quando eu ouço o Pai Catolembá falando de Mexigã e falando da perspectiva que ela trouxe de cura para os que procuravam na situação de dentro dos rios do Engenho, quando as mulheres e os homens sofriam violência e elas reconstituíam o seu corpo físico a partir dos banhos de folha, a partir dos chás, a partir dessa cura ancestral. Então, para mim, é esse grito de liberdade. Ela traz para a gente, e apesar da gente estar hoje em pleno século XXI, o povo negro e o povo de Axé vive a violência da colonialidade, que é esse racismo estrutural. Então, seguir lutando contra esse racismo estrutural é olhar para trás e perceber que Mexigã, ela não existiu, mas sim ela existe ainda dentro de cada filho e filha das casas que pertence à nação Ijexá. Então, olhar para a história de Mexigã, sim, pode ser um empoderamento para a juventude negra, sobretudo aquelas que estão lá na educação básica, que desconhecem os seus heróis e as suas heroínas. Ela vence essa batalha, ela vê os filhos bem, né? No mundo, nesse mundo que está aí e que oferece tanta coisa negativa, tanta coisa ruim. Essa é a riqueza dela, ela é ajudar a nós mulheres vivermos de forma respeitosa e cuidadosa, e sendo cuidada e sendo respeitada. Ela é para a gente o nosso bebê ancestral, né? A gente olha para Mexigã e seguimos em frente, nos reconstituímos enquanto povo de Axé, porque se ela, uma africana que veio numa condição de escravizada para o Rio do Engenho, e que a partir da sua energia, ser filha de Oxum, trazer nesse transatlântico, né, nessa travessia do transatlântico, ela traz essa energia, essa força, a sabedoria de Ilexá. E mostrar que a gente tem que ser bonita mesmo e que a gente tem que se achar bela quando ela vem na sala, toda arrumada, distribuindo beleza do que as pessoas põem no braço, né, que representa os ideias. Então ela está dizendo que as filhas se vistam assim, se embelezem. Ser feminista não é só lutar por direitos sociais e direitos civis, mas também pelo direito ao afeto, ao cuidado, a cuidar dos nossos filhos. E isso as orixás fizeram, as Yalorixá fizeram. É ver os filhos bem, é ver os filhos leves, alegres, com amor, sendo amado, sendo cuidado, não ver os filhos maltratados, não ver a mulher, principalmente a mulher, sendo desrespeitada pelo machismo, pelos homens, ver a mulher ser empoderada
é saber o valor que ela tem. Sentada na beira do rio, eu vi mamãe Oxum na cachoeira. Sentada na beira do rio, colhendo lírio, colhendo lírio, colhendo lírio pra enfeitar seu abaçar. Colhendo lírio, colhendo lírio pra enfeitar seu abaçar. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio, colhendo lírio, colhendo lírio, colhendo lírio pra enfeitar seu abaçar. Colhendo lírio, colhendo lírio, colhendo lírio pra enfeitar seu abaçar. Ora aí, Oh, que lindo tá o pé, mas oh, que lindo tá. Oh, que lindo tá o pé, mas oh, que lindo tá. O que lindo tá o fé, mas o que lindo tá. O que lindo tá o fé, mas o que lindo tá. Oh, que lindo tá o pé, mas oh, que lindo tá. Oh, que lindo tá o pé, mas oh, que lindo tá. O que lindo tá o fé, mas o que lindo tá. O que lindo tá o fé, mas o que lindo tá. Oh, que lindo tá o pé, mas oh, que lindo tá. Oh, que lindo tá o pé, mas oh, que lindo tá. O que lindo tá o fé, mas o que lindo tá. O que lindo tá o fé, mas o que lindo tá. O que lindo tá o pé, mas o que lindo tá. O que lindo tá o pé, mas o que lindo tá. E mais o Que lindo tá. e mais o Que lindo tá. e mais o